Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia. Eu sempre estou muito bem acompanhada nesse estúdio da Vibe Mundial, viu? Ele é prata da casa, Otávio Leal. Bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a todos, muitas bênçãos a todos que nos acompanham, a todos que estão aqui participando desse programa, fazendo esse programa funcionar. Eu sinto que cada vez que eu venho para São Paulo e chego aqui na Rádio Vibe Mundial, que creio eu que fazem 29 anos, desde a primeira vez que eu pisei aqui, que o Gasparetto me entrevistou, eu sinto aqui ser um núcleo de luz, né? Um lugar de bondade, de trazer algo que toque nosso coração, fazer daqui um mundo melhor. Você sabe que o Osho, o meu mestre, que eu estou até com ele hoje aqui numa medalhinha, para quem está vendo, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, eu estou com uma medalhinha do meu mestre principal, que é o Osho. Ele dizia assim, que na nossa vida, seria legal estar escrito no nosso túmulo, fez esse planeta um lugar mais amoroso e gentil. Ou por que não, quem vai ser cremado, foi cremado, mas antes disso fez da sua vida, ou a sua vida fez desse mundo um lugar mais perfumado, mais gentil, mais amoroso. E eu sinto que eu tenho muitas lembranças desses 29 anos aqui da rádio, sempre de gentileza, de amor, de ecologia e muita alegria estar aqui. Muita alegria ter você aqui, viu, Otávio? Entrei na rádio, Otávio já estava, olha isso. Já. Olha, Gasparetto fez a sua primeira entrevista aqui, então. Aqui sim. Né? Foi na Consolação, na verdade, na Rádio Mundial. O Gasparetto me entrevistou na Rádio Grande Diário do ABC. Que foi o comecinho de todo esse trabalho, né? Aí, quando criou a Rádio Mundial, né, na inauguração, que eu me lembro das pessoas que ficaram por muito tempo, era a Beth Frati, a Áurea, que ela dava reiki, eu não sei se ela ainda é viva. Tinha a Marta Braga, entrou um pouquinho depois, o Gasparetto e a Dona Zilda, Gasparetto e o professor Ademar Ramos, assim, que maravilhoso. Hoje a gente vê tanta gente falando de esoterismo, de magia, de ocultismo, mas que não chega nos joelhos do professor Ademar, que foi meu mestre de eubiose. Você participou da eubiose também? Participei. Me fala de você, Otávio. Você participou da eubiose em que momento? Você vem de que religião? Me conta um pouco dessa tua história, porque hoje você é budista. Não. Não é mais? Não. Você já foi? Não. Se eu fosse me Olha definir... Isso. Eu olho pro Otávio e vejo budismo, gente. Não. Se eu fosse me definir, né, colocar um rótulo, eu seria mais taoísta. Taoísta, porque eu pratico Qigong, Tai Chi Chuan, assim, numa rotina bem presente. Ainda pratica, bonitinho. Quase todo dia. Digamos que 350 dias por ano eu acordo e faço Qigong, enfim. A minha história talvez fale com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, talvez acrescente algo. Primeiro que eu sou filho único. Então eu tive uma infância muito isolada. Eu estava numa escola muito difícil, que era o Rio Branco, que era muito longe de casa, eu era de classe média baixa, um colégio de altíssimo nível de padrão, e eu demorava muito para chegar no Rio Branco, ia de perua, era o primeiro a ser pego na perua escolar e o último a ser largado. Então eu lia muito na perua, e minha mãe me incentivou por demais ler. Só que o que tinha na escola, os valores da escola nunca falaram comigo. Isso é um questionamento que eu tenho. Eu não sou dono da verdade, mas eu acredito muito na forma dos americanos educarem. Educa em casa e as matérias que faz sentido. Por exemplo, a escola para mim não tinha teatro, eu fiz teatro há muito tempo, não tinha música, hoje eu toco bateria, não tinha artes marciais, não. O desenho da escola não falava comigo, eu ia bem só a história e olhe lá. Aliás, esse livro que nós vamos falar é porque eu sempre fazia trabalhos de histórias muito bom, pesquisava as coisas, mas o resto era 0, 1, 2, e eu era um aluno medíocre. Um dia o meu padrinho, que era um coronel do exército, ele falou: você é um bom aluno porque você é disciplinado, você não maltrata ninguém, mas suas notas são péssimas, você fica com a cabeça em outro mundo.
porque eu não tinha interesse em nada daquilo. A grade não me interessava. Os professores eu amava, a escola, os diretores, mas o que era ensinado, logo eu percebi que nada daquilo ia mínimo múltiplo comum, raiz quadrada, fluentes do Amazonas, física, química, então aquela tabela periódica. E eu era um cara do mato já, gostava de natureza. E esse meu padrinho, ele falou, vai fazer karatê, que lá você vai tomar jeito, vai aumentar a tua concentração. E eu entrei no karatê. Eu tinha 14, 15 anos, eu faço karatê até hoje, eu nunca parei. E no karatê, sabe, Samira, eu acho que 2 movimentos mudaram o mundo. Não sou só eu que falo isso, isso é muito estudado hoje. 2 movimentos de verdade. Hoje tem muitos movimentos, mas o que mudou o mundo é o movimento hippie e o feminismo, que eu peguei esses anos 70. O feminismo veio com uma abordagem de peitar mesmo, a mulher não podia fazer nada. Então as mulheres tiraram o sutiã, foram para as ruas, começaram a votar e, enfim, a Ásia ainda é muito, não tem nada disso, mas o Ocidente, o feminismo mudou tudo, tudo. Verdade. Mas o feminismo de raiz, ele tinha uma proposta um pouco diferente de hoje, que também é maravilhoso. E o movimento hippie. E o movimento hippie trazia coisas do Oriente, que é vegetarianismo, que eu sou, rock and roll, para mudar o mundo. Você se vestir diferente, ser amor livre, claro. E também as artes marciais e o yoga. E quando eu entrei no karatê, eu falei, é isso. E o pessoal do karatê me levou para essa eubiose do professor Ademar Ramos, que eu acho, é só um achômetro, uma opinião, a melhor escola de ocultismo que existe. E olha que eu sou Rosa Cruz. Eu sou da MORC há 30 anos, deu 30 anos agora. Praticamente nunca parei, entrei com 18, que só pode entrar com 18. Mas eubiose você aprende sobre chakras, Kundalini. O Newton Schultz, né, é da eubiose. Aprende sobre os mestres, Fraternidade Branca, Blavatsky. E quando eu entrei na eubiose, eu falei, é isso. E era o professor Ademar. E era o professor Ademar que estava lá dando aula, né? Novinho ainda, cabeludão. Fazia parte e ele foi o maior nome, né, que trouxe a eubiose aqui na nossa programação. Eu tinha 15 anos. Bem novinho, né? Não só a eubiose, teosofia, misticismo e tudo isso ele abriu, né? O Newton Schultz ainda está aqui na rádio. Está aqui na rádio. Então, o Newton Schultz foi discípulo dele, mas eu bem antes. E o professor, eu tinha um respeito, a eubiose era todo mundo muito quieto, era uma coisa meio mística, aquela aura, né? Não tinha livros de espiritualidade. Então, a eubiose me abriu depois para outras escolas de ocultismo, OTO, Colégio dos Magos, que o Paulo Coelho fazia, também fiz inteira. Há um monte, ordens. Você é um estudioso, né? Por quê? Porque lá na escola eu tinha aula de matemática, eu abria a gaveta, tinha umas gavetas antigamente nas carteiras. Não era uma gaveta, era uma coisa que vinha de baixo. Eu abria com todo respeito e ficava lendo sobre isso. Era uma prancheta, né? Uma prancheta. Era uma prancheta que a gente puxava e colocava o material ali embaixo. Eu li Allan Kardec, Chico Xavier. No meio da aula? Sim, porque eu não entendia absolutamente nada. Não entendi e não queria entender. Eu sentia que ali não era meu mundo. E eu queria pular e a escola... Eu não sei como ela é hoje, mas você ficar dos 5 anos até os 18 numa sala trancada, olhando para um quadro negro, eu sempre fui o cara do mato, da natureza. E quando eu entrei na artes marciais, depois de uns anos eu fui para o yoga também. Aí me formei com a escola do De Rose, não necessariamente com ele, mas Hermógenes, fui para a Índia um monte de vezes. Então eu comecei a achar o meu lugar no mundo, que é esse mundo. Perfeito. E hoje ele mora lá no Guarujá. Moro numa ilha dentro do Guarujá. Uma ilha dentro do Guarujá. Olha que legal. É uma montanha meio fora, assim, do Guarujá. No meio do mato. No meio do mato. Olha que delícia. E sozinho. Então eu tenho essa oportunidade de estudar muito. Isso, é um grande estudioso e você é um grande professor, né, Otávio? Hoje, como que está o teu trabalho, né? Os seus grupos de estudo. Me conta um pouco disso. Hoje eu sinto que eu estou numa mesma situação que eu vi outro dia o Cortella e aquele Pedro Bial escreveram um livro que se chama O Futuro Não É Mais Como Era Antigamente. Porque eu tinha um desenho de vida, né? Um desenho, todos nós tínhamos um desenho de vida, as coisas não mudavam tanto, então anos 60 para mim foi igual, 70 foi igual, só que eu já era hippie, tinha o cabelo até a cintura, todo tatuado numa época que ninguém tatuava,
Eu vi o Fábio Júnior um dia na televisão usando o brinco, falei, é isso que eu quero. Meu pai praticamente me expulsou de casa quando eu apareci de brinco. Por causa de um brinco, né, gente? Não, 2. Eram Um 2. em cada um. Um em cada um. E então, mas mesmo assim, eu sendo minha filha fala hoje, né, pai, você é um hippie sofisticado. Falei, não dá mais para dormir no chão. Não tem coisas que não dá mais. Mas. É um hippie chique. Sim, mas é de bicicleta, meu meio de transporte é bicicleta. Enfim. Vida natural, né, Otávio? E só que hoje, como se diz, né, por exemplo, o futuro não é mais como era antigamente. Eu tô achando o meu lugar no mundo, porque acho que você também, ele também, todos nós, como vai ser, né? Então, há uns 12, 13 anos atrás, eu falei, vou gravar curso online. Porque eu fico sozinho, eu monto as câmeras, vou lá e começo a filmar. E aí gravei um monte de cursos online. Hoje eu tenho 29 cursos online só na Hotmart. Que bom. Mas eu não divulgo tanto assim. Porque essa coisa de fazer uma propaganda meio forçada não é comigo. E aí, tipo assim, poucas vagas, compra agora, não sei o quê. Porque curso online não é poucas vagas. Se você apertar um botão, a pessoa recebe. Mas mesmo assim eu sinto muita falta de ter aquele universo de alunos, né? Então hoje, por exemplo, eu faço mapa, eu nunca fiz tanto mapa astral na minha vida. Nunca, 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 nunca. São centenas de mapas por ano que eu gravo. Uma mesa cheia de livros, eu vou gravando quando a pessoa pede. Mas eu sinto falta daquelas turmas que estão diminuindo, né? Eu vim aqui na Paulista hoje, estava aqui na padaria, e falei, uau, tá vazia a Paulista, né? Tá vazia a padaria, porque o mundo está mudando muito depressa, então eu não sei exatamente o que eu estou fazendo hoje. Quando o Renato Russo fala isso numa música, o futuro não é mais como era antigamente. Eu acho que mesmo a rádio, né, cá entre nós, assim, vocês estão se reinventando. O tempo todo. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Antigamente, sabe, Samira, a gente falava do mito de Sísifo, que é aquele homem que é condenado a subir com uma pedra, uma montanha, a pedra volta e derruba ele sobe de novo, a pedra põe ele para baixo, ele sobe de novo, a pedra põe ele para baixo, e ele passa a eternidade no inferno, subindo com uma pedra e sendo atropelado. E existe uma filosofia que fala que o problema não é subir com a pedra e a pedra te derrubar, o problema é a mesma pedra, é ser sempre a mesma pedra. Você pode fazer sempre a mesma coisa, mas criando algumas coisas novas. E isso é muito estressante, você sempre fazer a mesma coisa. Só que hoje existem alguns estudos que falam que essa incerteza do que a gente vai fazer é pior do que a incerteza. Porque antigamente você sabia, você trabalhava num banco, você trabalhava aqui na rádio era para sempre, num banco. Você idealizava o futuro, né? Você sabia como ia ser. Agora você não sabe. Então eu estou me reinventando. Agora fui trabalhar com o Vinícius, né? Porque não quero mais ter, infelizmente, um monte de funcionário, pagar a CLT, não quero mais ter tantas despesas. Né? O aluguel é caríssimo hoje em São Paulo, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade, na minha opinião, mesquinha, egoísta e gananciosa. Não as pessoas que moram aqui, que são os amores. Eu nasci em São Paulo, eu sou paulista, mas tudo é muito... Não é justo os preços das coisas, é uma questão de justiça. Não é justo o preço das coisas. E você sai de São Paulo, é tudo muito mais acessível. Onde eu moro, Guarujá. Então eu acabei... venho para cá só para dar aula, eu amo dar aula, eu amo estar com os alunos e espero que isso fique para sempre, mas... A gente também. Uns já falam que daqui uns 3 anos todo mundo só vai existir online, vamos ver. Será? Mas eu acho que esse contato presencial, ele é muito importante também, não só para quem está dando aula, para o professor também. Não, para o professor aluno, e para o aluno também. Sim. Porque o aluno, eu estando do teu lado, eu tiro dúvidas melhores. Nossa, eu aprendo muito mais. E eu vou para casa estudar, na outra semana, eu vou ter outros questionamentos também. Sim, não, muito melhor. Né? E esse contato, ele é muito importante. Mas isso porque daqui a pouco você não vai conhecer. Se você falar isso para minha filha, ela fala, não, pai, imagina, nunca.
Tem que fazer uma É a enquete, mesma né? coisa. É interessante isso. Por isso, dessa visão do Renato, do Renato Russo, O Renato Russo. muito lá na frente, né? Que agora o futuro não é mais definido, né? Nós vamos ter que se recriar e lógico que eu tenho essa minha vertente online, né? Que você me perguntou como eu tô hoje. Então, Sim, tem a vertente online. gravando muito, fazendo presencial. lives, fazendo Instagram. Todo dia você tá lá no Todo dia eu TikTok, adoro, no Instagram. Isso eles fazem os cortes e põem, Faz né? corte e coloca logo, mas é você. Meu negócio é no YouTube. Eu amo o YouTube, de dar aulas longas. Eu sou como a professora Ademar. Perfeito. Aulas longas, né? Aulas assim de 1 hora e pouco. Mas aí as pessoas se inscrevem no seu canal para assistir às aulas? Isso. Ou elas se inscrevem para o curso e você dá aula pelo YouTube? Os dois. Os dois? Os dois. Perfeito. Porque como eu sou solitário, tirando meus bichos, eu fiz um estúdio lá em casa. Então, quando eu falo assim, não tenho o que fazer, vai ler. Pô, já li bastante. Vai fazer ginástica. Eu tenho um limite por dia. Porque eu ando, remo, faço karatê. Então, eu vou gravar. Eu adoro gravar. Vou falar, né? Vou falar. Aí Vou eu abro falar. a câmera e falo. E tá perfeito. A gente adora ouvir, Otávio. Né? E nas aulas presenciais, o que você está fazendo? Eu tenho curso de Tantra, né? Que é um Tantra mais sofisticado, digamos, mas não é essa sexualidade Vamos que falar originou disso. até o livro. Vamos falar Tenho disso. o curso de curadores energéticos, que é todas as terapias que eu ensino. Eu tive escola, tenho escola, né, aqui em São Paulo há 34 anos. Sim, você formou muita Tem gente. muita gente. Tem ideia muita de quantos? gente. Uns 60 mil, talvez. Por aí, né? Mas tirando os online, né? É que quando nós começamos, né? Quer dizer, como é que eu comecei com a minha escola? Eu acho que esse é um ensinamento legal. Eu falei, vou começar pequenininho, uma escola que chamava Espaço Holístico. Espaço Renascer Holístico, esse é o nome que eu dei. Da coisa de renascer. Porque aí eu trabalhava em banco, eu sentia que não era meu lugar, eu fui contínuo, office boy, depois fui para auxiliar de cobrança, depois fui para Votorantim, mas aquilo me sufocava porque não era o meu mundo. Você foi conhecer o mundo real, né, da maioria. Então, naquela época só tinha Só isso. tinha Ninguém isso. era terapeuta, yogi, tântrico, você não ganhava o teu sustento com isso. E quando eu fui montar a escola, o Gasparetto falou aqui no hall da rádio, que eu falei para ele, imagina, você pode dar uma palestra na minha escola? Ele falou, não dou palestra em lugar nenhum. E falei, tá bom, porque eu vou começar uma escola pequenininha. E ele falou, o Gasparetto teve duas coisas muito importantes para mim, essa e outra. E essa ele falou algo que serve muito para quem está nos vendo. Ele disse, para que começar pequenininha? Isso é coisa de brasileiro, começa grande. Aí eu falei, vou pensar. E eu falei, como começar uma escola grande? O que eu fiz? Aí eu chamei, eram eu e mais 7 pessoas. Léo Artesi, Armando Austregésilo, que já vieram aqui. Depois o Gaiarsa esteve lá comigo. E aí cada um dividia um valor. Então o espaço Renascer Holístico começou grande. Uau! Já começou como a maior em tamanho, não a melhor. Sim. E depois a Igreja Renascer, ela não gostou da ideia de usar esse nome, Renascer. Aí eu comecei a entrar em contato desde essa época com esse mundo de juiz, de advogado, de patentes, que é um mundo que não é meu. Por isso que eu falei, o movimento hippie, ele tira isso, você não fica o mais longe. Então a igreja falou, olha, não pode usar o nome. Eu falei, tá bom, tô tirando, quero confusão nada. Aí virou espaço holístico, depois espaço, uma universidade, e já fazem 2 anos que virou Humane, de humanidade, e Amor, de ser um local de amor. Então, esse ensinamento do Gasparetto é legal, é importante. Para que começar pequeno? A gente tem essa ideia. Você pode fazer uma coisa grande, não cara, nem... Quer dizer, minha escola sempre foi em Moema, agora saiu, que era um bairro de classe média, hoje virou um bairro sofisticado, um bairro mais classe A. Então eu saí de lá, estou no Ipiranga com o Vinícius Rastrelli. E outra coisa que o Gasparetto um dia falou aqui na Vibe Mundial, antigamente era a Rádio Mundial, pegava a antena, pegava em tudo que é canto. Ele falou, eu não gosto de astrologia não serve para nada, astrologia não dá para ver nada. Ele era leão, ascendente leão, né, o Gasparetto. E isso não serve para nada, mas se eu fizesse o mapa astral, eu faria com o Otávio Leal. Olha! E eu fiquei sabendo isso porque a Miriam, que trabalha comigo até hoje, ela falou, não param de ligar. Então o Gasparetto, ele me apresentou a Nanda, minha companheira. Não sei se você sabia. Não sabia. Foi ele que nos juntou no teatro, ali que eu conheci ela.
A gente fez muito teatro junto. Ele foi um marco muito importante na minha vida. Não que eu tenha amizade com ele. Tem muita gente que fala, eu era amigo do Gaspar. O Gaspar era muito reservado. Ele não era uma pessoa às vezes ele queria falar, às vezes não, mas ele mexia com a gente, né? Ele sempre tinha uma frase de efeito para cada um de nós, Para cada um, né? E ele falava que eu me vestia muito bem. Naquela época eu usava saias. Eu estava sempre de saia gótica. E agora eu só uso Havaiana, só tenho essa camisa para vir aqui para dar. Havaiana, camiseta sem manga e bermuda. Mas ele foi muito, muito importante. Então isso é a minha história, assim, Perfeito. né? Escolas de ocultismo, depois yoga, depois teatro, e essa influência... Astrologia você fez por qual escola? Nossa, astrologia Várias. Era uma história muito interessante, sim. Meu pai... Eu não podia reprovar nesse colégio Rio Branco. Porque se eu reprovasse, eu perdia a bolsa do Rotary, uma coisa assim. Então, eu me enfiava em aula particular. E um dia, eu estava numa aula particular e um professor meu, Carlos Henrique Reis Quadros, todo livro eu escrevo sobre ele. Ele estava com um livro de astrologia do Círculo do Livro, não sei se você lembra disso. Lembro! Se vendia livro de porta em porta. E aí... Eu falei, que astrologia? Eu sou de Libra, tá? Vamos calcular teu mapa. Conclusão, ele começou a me dar aula particular de astrologia. Ai, que sensacional! Era metade astrologia, sem meu pai saber, e metade matemática, com a condição de que eu fosse bem em matemática para continuar com a astrologia. E depois eu fui estudar no colégio Objetivo, estava começando o Objetivo, tinha uma aluna, Renata Biguetti. A mãe dela, dona Mercedes Biguetti, ela era uma astróloga. Porque imagina, eu era office boy quando eu comecei a trabalhar. E aí essa mãe dela me deu um monte de aulas, me deu livros. E depois eu fui entrar nas escolas mesmo, já dando aula no GEA, que era o Grupo de Estudos Astrológicos. E outras escolas que já fecharam. Otávio Leal, você foi encontrando as pessoas certas na sua jornada, né? Nossa, eu tenho... Você foi trilhando e você foi entendendo tudo que foi chegando até você, né? Eu falo que eu sou um aluno, um professor nota 5, mas eu sou um discípulo nota 10. Eu me entrego muito aos meus mestres e tenho uma honra incrível. Então, não importa se eu estou tendo uma aula com alguém... mesmo neubiose, por exemplo, metade do que falar eu não concordo. Ok. Mas eu estou ali para aprender e se eu não concordo, vale como cultura. Porque eu acho que a espiritualidade do Ocidente ela não tem corpo, eu sempre falo isso. É verdade, viu? Ela é muito livresca e não tem problema, mas eu gosto mais do corpo. Então tive grandes professores, fui muito abençoado mesmo. Se bem que também nos anos 80 e 90 você sabia quem eram os grandes, né? Era o Gaspar, era o De Rose Diogo, era o Hermógenes, você estava ali. Sim. Né? Quem foi muito importante para mim também foi não sei se ela está aqui na rádio, acho que ainda está, que é a Carmen Balesteiro. Carmen Balesteiro. Antes de conhecer o Bueiro, que é uma figura, Tá. que eu participei dos congressos, você não era nem Da nascida Pax. ainda, os congressos enormes, assim, e a Carmen me levou para a Índia, falou, você vai dirigir um grupo com uma turma minha para a Índia. Aí, porque eu já tinha ido, já tinha ficado um bom tempo na Índia. Aí ela fechou um grupo, eu levei, depois eu fechei um grupo, ela fez eu levar para o Peru. A Carmen ela era muito grande aqui nos congressos, né? Eu acho que... Nas viagens. Né? Muita gente acha que canaliza San Germano e acho que algumas pessoas, talvez não que elas estão mentindo, mas estão sendo enganadas por espírito. Mas a Carmen, ela é muito certinha, assim, nessas canalizações, enfim, ela foi muito importante também. Que legal, quantas pessoas importantes, né? E como você é importante para muitas pessoas também. Isso é Tenha certeza disso. Outro dia tinha aquele menino, esqueci o nome dele, me ajuda, que usa orelha de gnomo. O Vitor Valentim. O Vitor deu uma entrevista, não sei aonde, alguém falou de mim pro Vitor. E o Vitor falou, mas ele tá vivo ainda? Olha! O cara ele tá vivo e tal. E toda vez que eu encontro ele, é muito legal, porque ele fala, eu fiz reiki com você, eu tinha 10 anos. Porque o curso que eu mais dou é de reiki. Sim. E é o que eu mais gosto. E esse menino eu chamo de menino, que é o Vic Vanilla. Vic Vanilla. Que é muito assim, como é que se fala? Polêmico, né? Tem umas entrevistas, ele deu uma no Isso Não É Podcast, ele fala 7, 8 minutos de mim, bem.
E eu gosto muito dele também. Ah, coisa boa. E também já fui como ele, assim, Aham. mais exagerado. Polêmico também. Não tanto, mas ele sabe muito, esse menino. Maravilha. E ele fala muita coisa bonita. Então é legal ver essas pessoas mesmo que estudaram comigo, né? Que eu pude plantar essa sementinha, como vocês também plantam, Com né? certeza, e a gente tem muito carinho por você, Otávio Leal, que é meu entrevistado hoje aqui no Mundial e você. E no próximo bloco a gente vai falar do Maituna, que tem uma reedição, Sexualidade Sagrada. Esse livro também já percorreu... Já. Tem muita história. Então a gente vai para o intervalo comercial. Quem quiser contato com você, como que você está no Instagram ou é por WhatsApp, como que é? O que a pessoa quiser, tem os dois. O que vocês quiserem, Só gente. WhatsApp eu não lembro, tem o Instagram e o YouTube. Meu forte é o YouTube. Otávio Leal. Otávio Leal, aí acaba entrando lá, né? Porque Perfeito. antes era um nome, agora mudou. Então o Otávio Leal é mais fácil. Perfeito. E é só entrar também no site vibemundialfm.com.br. Lá procura pelo comunicador Otávio Leal, tem todas as informações. Certo? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje no Mundial e você, estou conversando com ele, Otávio Leal, do programa... Qual o nome do teu programa, Otávio? E já mudei tanto nome, Iluminação Intensiva. Qual o nome do programa do Otávio Leal, Euri Tem vários Benevento? nomes, porque Ele eu vai procurar. falo de vários assuntos, né? Verdade. Vários E você assuntos. tá em... É verdade, de vez em quando. O Toninho ficava bem doido com você. Adoro Ai, Toninho, eu tô mudar, trocando o nome do programa. Pra que vai mudar o nome do Adoro programa? mudar, adoro mudar. Adora mesmo. E que horário que você tá fazendo? 1h30. Astrologia, mapas, magias e profissão. e profissão? Eu tenho falado mais sobre astrologia, isso mesmo. Bastante sobre astrologia, Sobre né? chakras, sobre astrologia. Tá tudo envolvido também, né? Estamos falando do ser humano. Sim. Me fala de Maituna, Sexualidade Sagrada. Este é um livro que é uma reedição, mas ele já foi publicado, você lembra que ano que foi? Faz uns Que tem 12 anos. Ele uns 12 tá anos? bem mexido, né? Tá bem Sim, mexido, você fez uma assim. atualização nele. Tinha muito erro, a diagramação era muito feia. Eu que fiz o livro na época, né? Então, eu não tinha ideia de diagramação de fonte. O Edmilson me ajudou a dar alfabeto, mas eu falei, vamos fazer, economizar a página, economizar a fonte. E ficou muito pequenininho as letras. Esse agora tá maravilhoso. O que eu entendo por Maituna? Então, para entender o Maituna, ele passa também por algumas histórias. Sempre na minha vida eu questionei assim, o que eu ia fazer com a minha sexualidade, sempre. Tá. Porque eu tenho um lado muito forte voltado para o monastério. Tanto que eu moro sozinho. E morar sozinho para mim é algo inegociável. Tá. Não é assim, por enquanto. Não, jamais eu vou morar com alguém, nem com Mesmo filho. se relacionando. Mesmo nem com filho, nem com mulher, nem com mãe, nem com ninguém. Tá. Porque isso me consome, não tá perto. Eu tenho duas amantes, eu falo, a solidão e os livros. Tá. E eu preciso dessas duas. Então o que acontece? Eu vou para o mosteiro, não vou. Fui iniciado monge de uma escola budista, mas tive várias sensações de vários lugares. Tanto que eu estava até pouco tempo em Brasília, conversando com um monge trapista, que é uma ordem muito fechada da igreja, e minha mãe me puxou. E o monge falou, deixa ele conversar comigo, minha mãe é muito católica. E ela falou, não, porque eu vou perder você para eles. E eu só vou deixar ele conversar com vocês quando minha mãe, morrer. Porque o monge ele vai acabar... Só que, por outro lado, eu tenho um lado muito mundano. Por isso que meu mestre é o Osho. O Osho falava que a gente tem que ser Zorba, o Buda. Zorba é baseado no personagem Zorba, o grego, que é um cara que viveu todas as loucuras do mundo. Que come bem, que namora, que ama, que beija, que dança. E o Osho falava que o Ocidente só sabe fazer isso. Balada, não sei o quê. E o Oriente só sabe olhar para dentro. E o Osho falava, eu sou a síntese desses dois mundos. De você viver os dois. Então, teve dias que eu saía do mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, que eu dormia lá com os monges, aqui no Lago de São Bento, agora não pode mais. E ia dançar no Madame Satã. Tá, você estava buscando esse equilíbrio? Não, eu tinha os dois lados. Você Eu pro tinha os mosteiro dois, só queria saber de dançar. Tá. Dancei com Cazuza, na pista Olha! com Cazuza, João Gordo, dançar rock, né? E aí... E nas escolas de mistérios, eu comecei a perceber que no final delas existia uma preocupação com a sexualidade, seja na eubiose, na gnose, sempre se chegava nisso, né? Vamos
canalizar, ou vamos usar, ou abre mão, enfim, ou ama, ou usa num grande amor, mas eu nunca tive um amor na minha vida, né? Eu, até os 50 anos, isso é legal para as pessoas ouvirem, eu nunca amei uma mulher. Fui casado, várias, mas nunca amei. Casado cada um na sua casa. Você fala, você não amou porque você não conseguia? Não, porque eu não queria. Eu nunca quis ser vulnerável para uma mulher, nunca quis abrir meu coração. E opção. E até a Nanda, um dia ela chegou e falou, eu aceito você do jeito que você é. Quer dizer, um monte de mulheres já tinham me dito isso. Mas ela eu acreditei, eu senti. Então eu comecei a ser vulnerável no amor e usar minha sexualidade mais com ela até. Mas sempre se falava de uma sexualidade sagrada. E sempre se falava no Tantra, mas que o Tantra só indo para a Índia. A própria Elbiot, o professor Demar Ramos falava, o Tantra não pode praticar, o Tantra isso não... Tanto que você pega no YouTube, por exemplo, ou livros de Tantra. Eu sou o único autor nacional de Tantra. O único Tem um livro chamado Tantra, né? Tem um livro chamado... Eu falo sobre Tantra. Eu tenho centenas de vídeos no YouTube, porque ninguém fala. Só tem muita gente fazendo massagem sexual, que não é bem tântrica, mas falar... Eu fui para a Índia estudar, fui iniciado, e vi que tem o que eu ensino nesse livro, que é uma sexualidade muito linda. Eu acho muito difícil alguém fazer o que está nesse livro. Eu acho impossível, para falar a verdade. Mas você pode pegar uns pedaços. E pode estudar, né? Pode estudar ou praticar muita coisa. Porque o Maituna, ele tem uma forma de você dançar para o seu corpo ficar mais assim atraente. Tem uma forma de você se alimentar para fazer um detox. Tem uma lua melhor para você amar. Tem técnicas de meditação de casal. Se você juntar tudo, é a proposta do livro, é juntar tudo. Tá. Mas aí é um ritual que eu fiz uma vez na vida, como tá aí, uma ou duas, vai. Que eu alugava um chalé lá em Itu, ficava eu e minha companheira dentro de um chalé uma semana, em jejum, tomando banho de cachoeira gelado para ir para esse ritual. Então, mas o livro, eu sinto que poucos livros de ocultismo, de magia, de esoterismo, têm as informações que eu pus aqui. Sim. Uma que eu não criei nada novo, eu fui aprendendo como que a gnose lida com a sexualidade. Então, chama Arcano AZT. Tem uma explicação. Como que a eubiose fala para você lidar, que é trazer tudo para cá. Então vamos trazer tudo para cá. Como que o yoga fala para você lidar com a sexualidade, alimentação, respirar fundo. Então eu juntei, fiz uma síntese, levei para o meu mestre, ele leu, falou, perfeito, pode divulgar. Então ele é um livro que fala da gente sacralizar o amor, o corpo, fazer rituais ou não. E se aprende mandalas, mantras, respiratórios, aprende pratyahara, que é visualizações, enfim, aprende a lidar melhor com a Kundalini, que é a nossa energia sexual, né? A libido do Freud. E quando eu descobri o Maituna, foi muito mágico, porque, lembra, eu tinha os dois mundos, o Sim. não fazer sexo, hipótese alguma, ou me perder na vida. Isso eu não me perdi, porque eu sempre fui atleta do karatê, então eu sempre fui careta, nunca usei droga, não fumo, nem beber, eu acho graça nenhuma, para mim. E a síntese é trazer o sagrado pro mundano e ver a tua companheira ou teu companheiro, independe se você é gay, lésbica, enfim, mas ver como alguém sagrado que pode te alavancar. Como, por exemplo, a Nanda. Se eu não fosse vulnerável com ela, eu ia passar por essa vida sem nunca ter amado uma mulher. Não que fosse problema. Não me incomodava isso. Eu sempre ficava com o pé atrás. Mas depois que eu aprendi a ter esse amor, foi tão bonito. Não é verdade? Um dia ela... Aí o olho dele até brilha. Um dia começou assim, eu nunca vou... Se eu casar com você, não adianta me chamar para Natal, porque eu não vou nem ano novo. Festa de sobrinho, mas nunca. Deixa os sobrinhos comigo que eu levo eles pro fliperama para brincar. Eu não vou em lugar nenhum desses. Não cumprimento ninguém no aniversário, nem em Páscoa, porque eu vivo isolado. E pela primeira vez eu fui num Natal... que eu não passei no mosteiro, porque mosteiro eu gosto de comemorar o Natal aqui em São Bento, com as missas em latim, que eu acho que eles levam a sério o Natal. Porque tem uma energia, né? Não, eles levam a sério, né? Para eles é Natal mesmo. Você fica em oração, fica jejuando. Eu achava aquela bagunça do Natal. E com ela eu fui, então eu, às vezes, sabe, Samira, e o Maituna é isso, tem uma vida esperando a gente, logo ali.
E basta só dar um pulinho, né? Quando ela falou para mim, o Gasparetto apresentou. Não, eu aceito você do jeito que você é. Eu sei que você é maluco, que você não gosta você fica aí fechado, você medita o dia inteiro, mas eu aceito. Falei, tá bom, então vamos experimentar. E aí estamos juntos há 8 anos. 8 anos. É. Tá vendo? Deixou de ser vulnerável. Que beleza. Não fui vulnerável. Você foi porque vulnerável. o homem, na Você se verdade, permitiu, né? na verdade, quando eu falo isso, a maior parte dos homens não é também Não vulnerável, mas eu sabia disso, que eu não era. Você entendia e você expressava sabia. isso, não, né? não expressava Não porque expressava? eu não queria, mas com ela eu expressei. Legal. Sabe, de chorar, de falar das minhas dores, de abrir meu coração, dos meus medos. E então, com ela foi essa experiência. E o Tantra, o Maituna, ele traz isso, né? Porque você vê a mulher como Shakti, que é o princípio feminino de Deus. Tá. E a mulher vê o homem como Shiva. Se for 2 mulheres ou 2 homens, Não faz... importa também. Não importa. Outro dia uma moça escreveu para mim, você só fala de homem e mulher porque você é muito hétero. Eu falei, sim, mas a minha experiência é hétero. Mas se você ler em seguida, tá escrito que pode ser. Só O que livro eu não traz questões assim, né? eu não tenho experiência quanto a isso, né? Até gostaria de escrever um dia um livro com uma trans ou com uma lésbica, com gay, seria bem legal para eles me trazerem os detalhes do sexo deles. Mas o Tantra é uma das poucas escolas de espiritualidade que aceita isso, mas de verdade mesmo. Muitas pessoas associam o Tantra apenas às práticas físicas, mas Sim. existe toda uma conexão energética aí, e eu nem sei dizer se há também um espiritual. Muito. Você vê, o Dalai Lama é tanto, o Lama Michel, ele já veio aqui? Não Que é aquele sei. menino que é um monge budista que foi reconhecido como um lama, ele é tântrico. O budismo tântrico, inclusive, eles são brahmacharas, né? Brahmacharas não fazem sexo. Tá. E eles abrem mão disso, né? Mas Por tem o opção. conceito do Tantra. Tem um conceito do Tantra não sexual, porque o Tantra ele tem várias correntes, né? Várias correntes. Mas o Tantra, para você ter uma ideia, é yoga. O Oberon já veio aqui? Oberon já, Então, comigo, Oberon- várias vezes. Então, o Oberon se formou comigo, né? Ok. Lá na Humana e Amor. Foi uma das primeiras formações. Não sei se você sabe, eu patrocinei o filme dele. Ah, você foi um dos Você patrocinadores? vê Que lá no filme meu legal. nome. Porque eu Filme sempre, premiadíssimo. sempre incentivei muito ele, né? E a gente é amigão mesmo. E ele é um professor de yoga tântrico. Ah, é yoga tântrico. Na verdade, todo yoga é tântrico. Todo yoga é de linhagem Hatha Yoga, que é o principal, né? Que é o dele, é de linhagem tântrica. É que o Tantra, 1% do Tantra é sexual, que é o que está nesse 1%. livro. 1%. Então o livro tem 1% do que é Tantra. É, da parte sexual Aham. do Tantra. Mas o Tantra é alimentação, é cuidar dos animais, e é liberdade. Por isso que quando eu falei, uau, gostei disso. Gostei. Porque uma coisa que me incomodou muito, quando eu ia nessas escolas de mistérios, por isso que eu me separei muito delas, hoje eu sou só Rosa Cruz. Porque eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Então eu tô lá, não sei quando vai ter fim, faz mais de 30 anos. É que era tudo muito assim, sagrado, misterioso. Eu lembro até hoje, numa escola que eu tava, acabou a luz. Então foi todo mundo pra padaria. Os mestres, os submestres. E nossa, um monte de piada suja. E eu já vinha do yoga. Tá. E eu falei, não, eu não quero uma coisa só de fachada. Para mim, a espiritualidade tem que ser um pouco mais visceral. Né? E aí eu abandonei muita coisa. Tinha uma escola, não vou dizer qual que eu lembro até hoje, assim, se juntou umas pessoas, assim, era uma escola que tinha muito mais homens e começaram a fazer piada racista, porque na época era moda. E aquilo já me incomodava. E eu falei, não, eu quero conhecer um outro tipo de espiritualidade que seja mais real, que seja mais, não só dentro do templo, mas fora também. E nesse meio tempo, alguém que foi muito importante, um dia eu estava em casa vendo uma entrevista, e o Osho, meu mestre principal, ele falava assim, o melhor caminho é o Zen budismo. Que eu já fiz um monte de coisa, né? Mas não tudo, que ele fala que fez tudo é mentira. Mas ele falava, o Zen você senta, não faz mantra, não tem musiquinha, não canaliza nada, você senta, nem fechar o olho, fecha, olha para a parede e olha a tua sombra. Olha o que você tem de pior e melhor. Fica sentado 1 hora. Então eu falava, o Zen é o caminho, o Zen é o caminho, o Zen é o caminho. Eu quero um dia ser Zen. O Zen é o mais difícil, ele falava.
Mas ele limpa tudo, as arestas, e vai direto em quem você é. E um dia vendo uma entrevista na Marília Gabriela, ela entrevistando uma monja. Falei, monja budista, que coisa estranha. No Brasil não tem isso. Eu sei que no Não. Japão tem. Monja Coen. Monja Ah, Coen. mas na hora, se passou uma semana, eu já estava sentado com ela. Aqui na Pacaembu. Eu fui um dos primeiros, assim, a levar ela para a escola, né? E Que legal. a gente virou amigão e ela dava aula na minha escola para 20 alunos. Hoje ela Sim. lota o Teatro Bradesco, o Teatro Santander. Que coisa, né? É. E você começou aqui o programa, quando ela veio pra rádio, você participava com ela. Não, ela participava comigo. Ela que participava com você, participava ok. comigo. É você que trouxe, né? Quem trouxe ela para a rádio foi Foi a Lia Dinsky. Lia Lia Dinsky. Dinsky, da Palas Atenas. Tá. Mas a gente já era amigo, eu com ela dava aula na minha escola e fazia muitos, e até um dia que surgiu a hipótese de eu virar monge com ela. Uau! Só que aí o lado mundano não ia bater, né? Que aí esse lado meu não encaixa no Zen budismo. Ok, mas é importante ter essa noção mesmo de vida, né, Otávio? Porque se aqui eu me encaixo, eu vou. Se eu não me encaixo, eu não vou. Eu respeito. Eu me encaixo 99%, Você se mas encaixa. esse 1%. Não, eu não posso virar monge por isso. Né? Ter esse entendimento, né? É um respeito com você mesmo. Mas, nossa, eu acho que o amo Tantra muito traz ela. isso também, né? Esse respeito com o que você é. Sim. E como você está vivendo aqui. Sim. O Tantra aceita. O Tantra a gente fala que é uma tradição de aceitação. E muita gente acredita que o Tantra é apenas esse 1% que você colocou aqui. Não é verdade? Que tem a parte física, mas existem muitas outras práticas, vamos dizer assim. Muita. Inclusive que todo esse conceito de chakra, dos mantras, Lang, Vangra, isso vem do Tantra. Essa ideia dos 7 chakras É vem do Tantra? Tantra. Olha lá. Porque o Tantra é Índia, né? E aqui você Ele é a fala... espiritualidade da Índia. Ele vem da Índia, né? Vem da aqui você Índia. fala dos chakras, mas você se concentra mais no Kundalini? Não, falo bastante dos Fala chakras. de todos Tem os até outros. Tem um capítulo só dos chakras. teste, né? Para você ver como é que tá. Nossa, sabia que o que falam de bobagem de chakra aqui no Ocidente, infelizmente, o que acontece é que quando se fala dessas coisas práticas, você tem que fazer, você não pode só falar. Isso. E então tem muita bobagem. Não que eu seja um grande praticante, mas tem. Você percebe que são pessoas que não praticam, né? E aí confunde tudo. Sabe quem que eu gostava muito aqui da rádio? Às vezes eu encontro ela lá no aeroporto ou lá em Floripa, a Simone Arrojo. Simone Arrojo, tá morando em Floripa. A Simone é tipo eu, assim, ela tem um lado super espiritual, mas é uma moleca, né? É isso. E eu adoro as moleques e os moleques. Tem tanto curso para resgatar a criança, curar a criança. Eu acho que tem que curar o moleque. Porque o moleque e a moleca, nosso, é o que dá uma banana pro mundo, é que vive a própria vida. É o que te dá É coragem. que acredita, é o que dá coragem. A Simone é uma moleca. É uma moleca, Eu tô beijo falando pra disso, ela. porque ela vive muito também, assim, Na natureza, nessa questão desse equilíbrio. Não só essas meditações, ela Sim. faz pra valer mesmo, E é né? sim. Incrível, né? E o que mais você colocou aqui neste livro? O que você pensou em trazer o público? E o livro é cheio de gravura, viu, gente? Então dá para você ter certeza do movimento que você vai fazer, inclusive de mudras. Dalai Lama e Padma Santen. Que é um mestre, ele mora lá em Porto Alegre. E brasileiro? Esqueci o nome da cidade. Não é bem Porto Alegre, brasileiro, mas é ali perto de Porto Alegre. Então o Tantra, ele tem todos os angas. A meditação é importante. Angas que seriam partes. Angas quer dizer parte. Então, tem o Puja, que é como você saber ofertar energia, uma espécie de reiki. Mas o reiki é mais sofisticado. Mas tem o Puja no Tantra. Tem os mudras, que são gestos que a gente faz, que tem os gestos tântricos. Aqui ensina. Tem os pranayamas, que são as respirações, que podem ser usadas no sexo ou não. Sukha Purva, Kabhastika, Kapalabhati. Aí tem o Yoga Nidra, que é relaxar antes de dormir. Tem as meditações que usam mandalas, que são figuras geométricas. Tem muito mantra, que eu adoro mantra. E tem algumas posturas, porque na sexualidade tântrica, quando é um casal hétero, a mulher sempre fica por cima do homem. Porque o homem, ele vai olhar para a mulher venerando a deusa. Quando a gente reza, a gente olha para cima, né? Então, tem essas posturas também, mas não é um livro... tem muito pouco de sexo, fala muito de amor. E hoje tem muita gente falando de magia sexual, mas
são bem simplistas, né? Ficar desenhando pentagramas, essas coisas, essas ocidentais, comparado com o Tantra, que é uma coisa corpórea mesmo. Né? Eu tô vendo aqui também que tem, ó, os tantras e textos ancestrais do Hatha Yoga. O Hatha Yoga traz movimentos também, ele é relacionado ao Tantra também? O Hatha Yoga, ele foi criado por dois sujeitos, né? Criado ou miticamente redescoberto, chama Matsyendranath e Gorakshanath. Nath é uma tradição, Nath, que seria a tradição que eu fui ordenado sumo sacerdote. Porque o Tantra na Índia, no Tibete, no Nepal, você só pode ensinar se você foi ordenado. É como o candomblé, você só pode ser um babalorixá, né? Uhum. Se você passar por um ritual muito sofisticado. E esse ritual que eu passei, eu demorei 30 anos. Me encheram de cinzas, feito num cemitério. É uma coisa maluca. Como na Umbanda, no candomblé. Você é um padre, você foi ordenado, passou pelo seminário, foi indo. Então, a minha experiência com o Tantra também, em um livro eu ensino isso, é você receber uma bênção para ter os teus mentores junto da prática de Tantra. Ter essa egrégora, como qualquer tradição espiritual tem, qualquer uma tem. O Ocidente, infelizmente, também tirou isso. Tá. Então, as pessoas que ensinam, às vezes, elas se baseiam só numa sequência de massagem, infelizmente. E não é só massagem, Nossa, né? o Tantra é riquíssimo. Tá falando de Hatha Yoga. Então, o Gorakshanath e o Matsyendranath, dessa ordem Nath, que criou o Hatha Yoga, eles eram tântricos. Existe uma briga de quem veio primeiro, o Tantra ou o Yoga. Eu acho que veio o Yoga antes, apesar de eu gostar muito do Tantra. Eu digo que o Tantra é meu segundo caminho. O primeiro é o taoísmo. Tá. Do Tai Chi, que ninguém fala de taoísmo, então... Não fala mesmo, né? Não, taoísmo ninguém fala. Quem quer taoísta não... Tem um cara aqui, esqueci o nome dele agora, maravilhoso, que ele tem um mestre aqui. Ele aparece muito na TV Cultura, palestrando... Ele deu uma entrevista com aquela moça da Palas Atenas, que é conhecida agora, não, da Nova Agrópole, que é uma... Professora Lucilena. Você tá os dois conversando, porque o taoísmo, ele começa o texto sagrado... Taoísta falando assim, o tal verdadeiro não pode ser falado nem descrito. Qualquer coisa que você fale não é sobre ele, é o Tao Te Ching. Então, é muito Tai acaba Chi, segurando a informação. Não, você não... É uma vivência. E o taoísmo, ele diz que você só pode ver Deus na natureza. Tá. Que na cidade grande você não consegue enxergar essa manifestação. Então, o taoísmo é você tá na natureza, já é a tua espiritualidade. Não tem muito o que falar. E você é parte da natureza? Sim. Mas o taoísmo é muito real. Você vai, abraça a árvore, você tá descalço. E não tem muito mais coisa. Quer dizer, tem, mas não, é difícil eu falar porque eu nem sou uma autoridade. Mas no Tantra, eu quis passar por todas as iniciações, inclusive sou formado em yoga, enfim. E você dá aula de Tantra? Dou aula de formação de terapeuta tântrico. De terapeuta tântrico. É. E tem algum para começar sempre agora? Sempre tem. Esse é um curso que você sempre... Tem presencial e online. Dá para fazer online também? Não é o ideal, mas é para quem mora no Acre, por exemplo. Sim. Pode fazer. Tem essa possibilidade. Só que eu não toco nas pessoas nesse curso. Esses Importante toques, falar. quem toca é minha companheira ou uma outra professora. Eu não sou um cara bom de massagem. Tá. Eu sou o cara da teoria. Mas dá para aprender a ser terapeuta, para poder, todos nós. com os toques corretos, Sim. da forma correta. Eu, a Nanda, a Lari, trazer o conceito. A Thalita, a Ganga, de todos nós juntos formamos um baita terapia. Porque é um curso de 1 ano, né? 10 meses. Aqui no Ocidente, os cursos de tanto eu tenho um sábado e domingo, normalmente. Então é só procurar pelo Otávio Leal aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, onde você quiser, mas manda uma mensagem direta, pega o contato, né, para poder obter informações. Sim. Desses cursos. Tem um site ainda? Tem, o Mani Amor. Que a gente já não sabe mais se tem site. O site é uma coisa que daqui a uns o anos Mani não vai Amor. mais existir. O Mani Amor. O maniamor.com.br. É assim. E aqui na Vibe Mundial, você fala mais de astrologia no programa, mas traz todo um conceito. Esses dias eu tenho falado de almas gêmeas. Fiz 4 programas sobre alma gêmea, que também eu abordo aqui. Essa mulher aqui da capa, para quem está nos vendo, é a Juliana. Que a gente foi casado 17 anos. Né? Casado assim, né?
Assim, você vivendo na tua casa, lá na Não dela. é só isso. A gente fala que hoje tem um nome para essas coisas, né? Acho tão bonitinho, que é não monogâmico. Não monogâmico. Que a pessoa tem um relacionamento livre. Tá bom, então aqui, ó, que bela foto. Estamos numa cachoeira, né? É você, né? Eu Atrás, e ela. você e ela. É. Ó, foto tirada na cachoeira, ilustrando Lá a em capa. Visconde de Mauá, que vocês precisam conhecer Visconde Você de Mauá. sempre visitou Visconde de Eu Mauá. tenho casa Você lá. leva grupos pra lá, não? Levo uma vez por ano, em dezembro. Eu tenho casa lá. Olha numa lá, já se roça. informe também. Maravilhoso. Mauá é o lugar mais lindo do mundo. Mas alguns lugares de Mauá, porque Mauá virou uma Campos do Jordão, que é um lugar lindo, mas hoje não é aquele Campos nem Mauá de antigamente, como Trindade. Ai, uma cidade não tão tinha linda. nada. O lugar onde eu moro ainda não tem nada. É as ruas de... Mas Mauá hoje é um lugar mais bonitinho, mais caro, né? Uma nova verdade. Petrópolis. Uma nova Petrópolis. Então tá aqui, Otávio Leal, nas redes sociais, humaneamor.com.br, e aqui o livro acha nas redes sociais também, né? Editora Lunai, tá aqui, Editora Lunai, obtém as informações por lá, e já tá na Amazon, já tá na Amazon, já está na umlivro.com.br, todo mundo pode adquirir e obter informação aí dessa parte do Tantra que é tão importante, que todo mundo tem curiosidade, viu? Muita gente tem essa curiosidade. Deixa uma mensagem pra gente, Otávio. Uma mensagem. Eu jamais deixaria uma mensagem minha, porque eu tive tantas mensagens boas, né? Tantas mensagens iluminadas. Um ensinamento. Uma vez eu falei para minha filha assim, se eu morrer, só guarda uma frase. Tá. Pense em mim nessa frase. E essa mensagem eu deixo para quem está aqui. Quem tem um sonho, não dança. Cazuza. Quem tem um sonho, não dança. É isso. E a gente tem sonhos. Se tiver, não dança. Quando parar de sonhar, já era. É isso aí. Obrigada, viu, Otávio? Obrigado, Samira. Você Sucesso é muito generosa. Você é maravilhoso. Aqui Teu programa é sábado? Sábado, à 1h30. Hoje, às 13 horas, tem Otávio Leal. Isso. Aqui, com o nome daquele programa longo, né? Astrologia, mapas, não lembro mais o que, e profissões. Foi ele que mandou por esse nome. Eu falei para diminuir, mas... Maravilhoso. Obrigada, viu, Otávio? Obrigado, Sucesso um monte você, de amor viu? a todos. Continue levando esse amor para todos, que Gratidão. a gente ama ter você com a gente. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. Mundial e você de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E tenha um excelente final de semana.